Lula foi para o Japão participar da reunião de cúpula do Grupo dos Sete. Antigamente, a ideia era os 7 países mais ricos do mundo, né? Só que hoje, sem a China, você não tem os 7 mais ricos. A China que tem o segundo maior PIB do mundo. Mas estão lá 7 países desenvolvidos e 8 convidados. Sempre há convidados. E a lista de convidados nessas cúpulas do G7, elas mostram basicamente qual é a ideia, o interesse, por que aqueles países foram convidados. O Brasil é um deles e também teremos a participação de Comores, ou seja, o único representante africano, muito próximo de Moçambique ali, né? Na costa norte de Moçambique, mais um país independente. Ilhas Cook, que tem um status político raro, porque, de certa forma, depende muito, inclusive politicamente, da Nova Zelândia. Mas é um país com autonomia e que representa, junto com a Austrália, a Oceania, nesse rol de convidados. Sim, a Austrália está lá. A Austrália que hoje entrou ali para o grupo de estados vassalos da política externa dos Estados Unidos. Infelizmente, isso mostra, inclusive, que essa é uma reunião de cúpula do G7 diferente das outras. É uma reunião deprimente, porque lá estará o Biden e 6 dos chefes de governo de estados que hoje são vassalos dos Estados Unidos. Estados importantes, países importantes, que foram reduzidos, claro, temporariamente, isso não é permanente, mas foram reduzidos por seus governantes a essa condição de estados vassalos. Mas, ainda entre os convidados, além da Austrália, Coreia, aliadíssima dos Estados Unidos e dependente da proteção militar dos Estados Unidos, né? Ali na situação de tensão permanente que tem com a Coreia do Norte. Eles estão há 70 anos guardados por um armistício, não por um acordo de paz. Pelo menos não a guerra. Mas a presença de militares americanos, às vezes 40 mil, já houve uma redução para 28, agora começa a subir outra vez e vai ter cada vez mais militares americanos ali. E até o estudo de implantação de um arsenal nuclear pequeno, mas arsenal nuclear em território sul-coreano. Até porque a Coreia do Norte, como todos sabem, já há muito desenvolve suas próprias armas nucleares, inclusive mísseis de longo alcance. Então, a Coreia do Sul debate com os Estados Unidos a possibilidade de receber armas nucleares do arsenal dos Estados Unidos como contraponto ao desenvolvimento de armas nucleares pela Coreia do Norte. Quem mais está convidado? Vietnã, Índia, Indonésia. Então, da Ásia, como convidado, você tem Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Vietnã, Ilhas Cook e Austrália da Oceania, são 6, Comores 7, Brasil 8. Os 8 convidados pelos 7 países que formam o G7, que no momento recente da história, recentíssimo, mas era uma outra quadra geopolítica da história, virou G8, que era oficialmente G7 mais 1. Esse mais 1 era a Rússia, do Vladimir Putin, é coisa recente, né? O Putin participou de cúpulas na época G8, porque havia a Rússia. E hoje, essa reunião do G7 tem exatamente a Rússia como um dos alvos
da sua declaração final e dos seus debates internos. E eu digo um dos alvos porque o outro é a China. Por isso, a importância de ter 2 representantes da Oceania e com Coreia, Vietnã, Indonésia, Índia, a ideia de tentar expandir a influência dos Estados Unidos para uma parte muito sensível da Ásia. Provavelmente sem sucesso. A Índia deixa claro que manterá um pé em cada canoa. Ela quer ter relações amistosas, comerciais com o Ocidente. A Índia hoje é um importante produtor de medicamentos e de equipamentos sofisticados de alta tecnologia. É um país com gravíssimos problemas sociais, até pelo tamanho da população que tem. Mas a Índia, que teve problemas sérios com a China, né, na pequena fronteira entre os 2 gigantes, e viu com preocupação o momento em que o Paquistão se tornava um forte aliado da China, até que os Estados Unidos patrocinaram um golpe de Estado contra o Imran Khan, que hoje está detido em Islamabad, no Paquistão. E a Índia é dos BRICS. A Índia é sócia do Brasil, da Rússia, da China, da África do Sul. Por exemplo, no novo Banco de Desenvolvimento, cada um tem 20% do capital do banco, o capital original, inicial do banco. Ele está aberto a outros aportes. A Índia começa a ter uma relação melhor com a China por influência da Rússia. Por quê? Porque a Índia tem ótimas relações com a Rússia, comerciais e políticas. Inclusive, países europeus estão usando a Índia para a compra de petróleo russo. Por quê? Usando a Índia. Porque é preciso pagar em rublo. E a União Europeia decidiu que não pagaria coisa alguma em rublo. Uma tentativa de estrangular a economia russa. Só que não funcionou. Porque a Arábia Saudita, China, diversos países e a Índia estão fazendo negócios com a Rússia em rublo. Então não houve o colapso do rublo como os autores intelectuais das sanções imaginavam. E a Índia tem um papel importante nisso. E o Brasil? É um encontro cheio de armadilhas. E o Lula participou de 6 reuniões do G7. Só que era um outro ambiente, embora coisa recente, deste século, óbvio. Porém, era um outro momento, uma outra quadra da história, porque as relações eram razoavelmente amistosas entre a Rússia e o Ocidente, entre a China e o Ocidente. E hoje é uma nova era. Esse tempo de cooperação, que de certa forma tentava dar uma base política para a globalização econômica, para a internacionalização dos produtos e dos capitais, ficou para trás. O mundo volta à bipolaridade, 2 blocos não apenas distintos, mas antagônicos. E em pé de guerra. E com uma guerra acontecendo por procuração, mas acontecendo uma guerra entre OTAN e Rússia. E com declarações cada vez mais hostis dos Estados Unidos a respeito da China. Nós falávamos aqui esta semana, não sei se ontem, anteontem, do papelão da Giorgia Meloni, a primeira-ministra italiana. Por quê? A Itália entrou para a Rota da Seda. São, se não me falha a memória, 147 países que fazem parte da Rota da Seda. O Brasil, por exemplo, não faz ainda. Foi convidado, mas não faz. E a Argentina faz. A Itália faz parte. Isso significa investimento, etc. Se a Itália
o povo italiano, a sociedade italiana, o parlamento italiano, os trabalhadores italianos, se chegarem à conclusão de que a Rota da Seda é ruim para a Itália, perfeito, cai fora, pô. Fala, ó, obrigado, não me interessa mais, pronto. Mas não foi isso. Foi uma pressão dos Estados Unidos para que a Itália caísse fora. E ela anunciou que provavelmente isso vai acontecer. Isso é pusilânime. Outro dia, alguém escreveu, um alemão escreveu, porque a Hungria faz parte da União Europeia e a Hungria se recusou a apoiar algumas posições da União Europeia a respeito da guerra na Ucrânia. E um alemão escreveu o seguinte, que a Alemanha, no caso Olaf Scholz deveria tomar emprestado um pouco da espinha dorsal dos húngaros, né? Porque a Alemanha está vergada. E o Macron, como disse essa semana o Lavrov, chanceler russo, o Macron, ele chegou a dizer que aquela história da França não ser um Estado vassalo, então o Macron, ele está constrangido, né? Como disse o Lavrov, o Macron não gosta dessa situação, mas não tem o que fazer. E o Japão, também discutindo tal e qual a Coreia do Sul, também discutindo se passa a ter armas nucleares, mudando a sua Constituição, porque a Constituição japonesa pós-Segunda Guerra impede que o país tenha armas nucleares. É esse o ambiente que o Lula encontra. E é claro que a declaração final do G7 vai abordar com seriedade a relação com a Rússia e a relação com a China. É inevitável. Porque o que vai ter nessa reunião? Um festival de platitudes sobre questão ambiental, sobre energia limpa. Tudo isso está no programa. E haverá declarações, discursos. O planeta precisa de ações. Tudo aquilo que há em cada reunião, em cada COP. A próxima nos Emirados Árabes, aliás, para a irritação dos Estados Unidos. A Síria foi convidada e, grotescamente, os Estados Unidos tentam isolar a Síria. Reclamaram quando a Síria agora foi readmitida na Liga Árabe. Reclamaram. Não queriam. Querem o isolamento da Síria. E os Estados Unidos são os responsáveis pelo colapso da sociedade síria. Então, a partir daí, fica claro que o que haverá a respeito de energia limpa, meio ambiente, será lugar comum. Haverá um festival de lugares comuns e de platitudes sobre esses assuntos. Porém, a respeito da guerra, não. A respeito da guerra, será uma declaração orientada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. A declaração será redigida em Washington. Porém, como os convidados participam da declaração final, o Lula, e o Itamaraty já disse isso, o Lula quer que o documento manifeste, em alguma medida, a posição do Brasil. Porque o Brasil não pode assinar algo com o qual ele não concorda. Olha como há armadilha nessa cúpula do G7, pelo atual momento da história. O Brasil não pode assinar um documento que traz ideias com as quais ele não concorda. Não pode. E o correto, se o texto tiver um conteúdo com o qual o Brasil não concorda, o correto é não assinar.
Não, não assinamos isso. Não seremos signatários de um documento com o qual não concordamos. Isso é uma coisa óbvia. Como é que você vai assinar um negócio com o qual você não concorda? Só mediante garantias de que o texto conterá a opinião brasileira, a visão brasileira desse problema, é que o Brasil pode assinar, porque aí fica ressalvada a posição brasileira. Se for apenas a assinatura de um documento produzido pelo Departamento de Estado, o Brasil não pode assinar. Esse é um problema, e por mais que esses documentos tenham tom diplomático, né, carreguem nos eufemismos, não digam exatamente aquilo que os países querem dizer, mas a essência lá estará. E a posição do Brasil deve ser muito clara, assim como da Índia, do Vietnã, países que não concordam com a posição do G7 a respeito desse assunto. De resto, preocupação com questões ambientais, preocupação com energia pura, metas para 2030. Aliás, aquele documento que versa sobre metas para 2030 é uma grande porcaria. É uma grande porcaria. E você tem algumas metas ambientais para 2050. Porque aquelas que estavam para 2025 não serão cumpridas, para 2035 não serão, e aí eles vão empurrando, jogaram para 2050. Então isso aí não vai fazer mal para ninguém, porque todo mundo concorda, não, precisamos investir em energia limpa. Precisamos tomar atitudes sérias contra os problemas claros provocados por mudanças climáticas e ambientais. Veja o que está acontecendo na Itália. Por que não vai ter Fórmula 1 domingo? Porque a região da Emília-Romagna está debaixo d'água. Né? Emília-Romagna está debaixo d'água. Então, isso não há discordância. Vai lá e mete a caneta. Agora, a parte relativa a relações internacionais, a guerra e a perspectiva de guerra entre Estados Unidos e China é um assunto que exige que um país só assine aquilo que ele pensa. Então o Brasil deve estar pronto para dizer não assina esse documento. Eu sou um convidado, mas não sou obrigado a concordar com o que vocês estão dizendo. E aproveitar, claro, esses dias no Japão, lá em Hiroshima. Será que o Biden se dá conta do que representa a presença dele em Hiroshima? Não pelo que aconteceu em 45 apenas, né? Mas pelo fato de que ele alimenta alucinadamente um clima de confronto global. O seu governo, né? Seu governo é fomentador de uma situação que pode levar a uma guerra mundial. E estar em Hiroshima deveria significar algo. Né? Agora, o Lula deve aproveitar a ocasião para os encontros bilaterais. Macron, esse é um encontro importante, já agendado. Porque o Lula disse lá na Espanha que a França é o principal óbice a um acordo entre União Europeia e Mercosul. Está no governo francês a maior oposição a esse acordo. E a União Europeia não assina nada que não seja por decisão unânime. Se um país disser não, Romênia, Polônia, não importa quem, Hungria, Itália, Alemanha, França, não importa o tamanho da economia, o tamanho da população, qualquer um deles pode dizer não e acabou, não tem acordo. E hoje, disse o Lula, a França é o principal obstáculo a esse acordo. Está na hora de conversar com o Macron. E aí, Macron? Como é que podemos resolver isso? Não é? E conversar com o Scholz, esse é outro encontro agendado, com o Olaf Scholz.
Não dá para falar de guerra com Scholz. O Scholz é mero porta-voz do Departamento de Defesa, do Departamento de Estado, da Casa Branca. Ele reduziu a chancelaria alemã a essa condição de porta-voz. É lamentável. Mas conversar com ele sobre acordos que podem avançar entre Mercosul e União Europeia, ou entre especificamente o Brasil e a União Europeia. E com o Reino Unido, que já nada tem a ver com a União Europeia, tratar daqueles assuntos com o Sunak, outro que não inaugurou, né, mas deu prosseguimento à redução do Reino Unido também à condição de Estado vassalo, que foi o Boris Johnson, e seguido alegremente agora pelo Sunak. Mas conversar com o Sunak sobre investimentos ingleses, inclusive em projetos ambientais. Isso foi tema já de uma conversa do Lula com o Sunak e pode ser aprofundada essa conversa lá no Reino Unido. Então, os encontros bilaterais, e haverá também encontro com empresários japoneses e com o Banco de Investimento do Japão. Esses encontros podem trazer resultados interessantes para o Brasil. A cúpula em si será um festival de platitudes e lugares comuns sobre questão ambiental e energia limpa. E, claro, com um documento que será mais uma das inúmeras declarações de guerra que têm sido redigidas em Washington. Ronald.